Pronto, estamos gravados lá. Então tá, vamos com 8 pessoas, vamos lá, vamos esses 8 aí, vamos para frente aí. Então eu falei para vocês sobre o conceito da depreciação, né? Deixa eu abrir aqui. Então, eu expliquei o que é, e como é que eu busco essa informação? Como é que eu cheguei nesses R$ 5.500 aqui? Né? Os 5.500 unidades monetárias. Eu botei na nota explicativa número 3 aqui, mas eu vou primeiro começar a dar a minha explicação. Então, como eu disse para vocês, a depreciação a gente consegue no balanço. Né? No nosso último encontro, a gente disse que a gente consegue a depreciação no balanço, a gente consegue na demonstração de resultados, porém, na demonstração de resultados, quase sempre aparece parcialmente. A parte, por exemplo, da depreciação de custos fica escondido. Né? A gente só vai saber nas notas explicativas. E tem também o fluxo de caixa contábil, que lá está prontinho para a gente utilizar. Então, e nem sempre no balanço real, e é o que eu vou dar para vocês, não aparece assim, ó, aqui, ó, geralmente não aparece depreciação acumulada aqui. Um ou outro dá essa informação aqui. Né? Um ou outro dá essa informação aqui. Tá? Mas eu vou começar com essa, né? E nos exercícios a gente vai ver que dificilmente tem na demonstração de resultados, e a gente vai buscar lá o fluxo de caixa, e lá está lá prontinho para a gente. Mas é o seguinte, quando acontece estar no balanço, que pode ter, e não é incomum acontecer, acontece, mas em menor quantidade, olha o que acontece aqui. Ó. No ano 1, para o ano 2, eu tive o quê? Um aumento da minha depreciação. É claro que a depreciação é aquele detalhe, eu vou pegar os 100 mil, vou ver qual é o modelo de depreciação, qual é o regime de depreciação que eu vou depreciar, divido isso aí por 20 anos, no caso, dependendo do equipamento, está previsto em lei, e a cada ano eu vou colocando uma parcela, então sempre vai aparecer acumulado. Mas, na verdade, o que eu estou apurando? Eu quero saber qual foi o impacto que ocorreu no caixa no último ano. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. Ó. Vamos simplesmente diminuir um do outro, aqui e ver a variação. Então, o que aconteceu de um ano para o outro? Então, no ano 2, houve uma despesa de uma depreciação de 5.500. Então, vamos ver como é que a gente lança lá no nosso demonstrativo lá. Olha como é que eu lancei aqui, ó, 5.500. Perfeito? Bom, deixa eu dizer para vocês, a depreciação sempre será o sinal positivo. Sempre haverá o sinal positivo. Por quê? Eu falei no nosso último encontro que a depreciação era uma rubrica fake. Não é verdade, ela é fiscal, ela só vem para ajudar a empresa, aquela nossa discussão toda. Então, a gente quer apurar os resultados que estão no caixa. É o regime de caixa, não é o regime de competência. A contabilidade faz o regime de competência. Né? E nós utilizamos o regime de caixa. Então, anotem lá, sempre será positivo. E por que será positivo? Porque a gente precisa anular essa informação. A informação que a gente quer é ter o nosso fluxo de caixa o mais parecido com a realidade do caixa da empresa. E como essa aí é uma despesa fake, ela não existe, então a gente retira. Como ela está lançada aqui, ó, independentemente se ela esteja ou não aparecendo, ela está lançada aqui, eu vou estornar, eu vou fazer um valor diferente. Eu vou tirar. Embora quando eu estou somando aqui, na verdade eu estou tirando a depreciação, eu estou anulando, eu estou estornando a depreciação. Então, isso aqui sempre vai acontecer
sempre vai acontecer nós termos que somar. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, que eu tenho que deixar anotado aqui para vocês. Olha aqui, ó. Eu estava aqui, né? Falei da depreciação. Apresentei a demonstração do fluxo de caixa. Mostrei onde eu busco essa informação, que é lá no balanço. Aqui, no balanço. E deixei registrado a nossa conversa. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Não sei se eu falei da última vez, mas vou repetir. Nós criamos o que a gente chama de uma regra prática. É para a gente, na hora de pressão, não se enganar nesse sinal. Porque nós vamos começar a discutir um conjunto de rubricas, que uma hora é positivo, outra hora é negativo. Então a gente quer ver a movimentação patrimonial, e a gente quer ver a movimentação patrimonial e quer ver o reflexo que acontece no caixa. Essa regrinha prática, ela não é científica, é uma coisa que nós até vou ser bem chulo, nós inventamos. Nós procuramos demonstrar o conceito dentro de um caminho, dentro de uma trajetória normal. Então, olha o que acontece aqui. Ó. Em X1, eu tinha uma despesa de 30, em X2, a minha depreciação sempre vai ser acumulada, né, se eu pego no balanço, porque lá no fluxo de caixa ela é dado direto. Né? Então, olha só o que aconteceu. Menos 30 menos 35 vai me dar uma variação de 5.500. Então, esse reflexo é positivo no caixa. Então, eu vou daqui para frente, eu vou conversar sempre sobre essa regrinha prática de cada um, para a gente, é uma cola que a gente tem para a gente não errar no sinal. Mas eu quero dizer para vocês que a gente tem que entender a regrinha prática. Tá certo? Claro que usando a regrinha prática, sou sincero, não precisa nem entender o conceito. Tá? Mas isso é para a gente usar em momento de pressão. Então, por que a depreciação sempre vai ser somada? Esse é o conceito. Porque nós precisamos nós precisamos eliminar a depreciação que está lançada lá na demonstração de resultados. E a gente pode encontrar no balanço, no RE, no DRE e no fluxo de caixa. Eu estou primeiro demonstrando no balanço. Se a gente encontrar no balanço, pode pegar. Mas se tiver lá no fluxo de caixa, como eu também vou apresentar para vocês, a gente pode pegar direto lá no fluxo de caixa. Mas o conceito está aqui. Primeiro, se é acumulada, eu diminuo um do outro. E aí eu digo o seguinte, uma outra coisa da regrinha, que é importante para nós, ela é de ouro. Quando eu apresentar os balanços para vocês, o primeiro ano que aparece é o X2, não é o X1. Então nós temos que tomar cuidado. Lá no balanço, lá no balanço real, primeiro aparece 2020, em seguida a outra coluna 2020 e o segundo 2019. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente encontrou um caminho que explica de forma prática os conceitos que a gente quer passar. Então, X1 para X2 foi o que nós criamos. E, na verdade, a gente utilizou esse caminho por ser um caminho, como é que eu vou dizer, natural das coisas. Eu passei de um ano para o outro e o que aconteceu? Então, ao passar de um ano para o outro, eu estou tentando explicar. E o conceito se encaixa perfeitamente. Tá joia? Então, como é que a gente chegou naqueles 5.500 ali? Buscando do balanço. Bom, mas onde a gente pode buscar também? Lembrando a vocês que nós podemos buscar diretamente aqui. Ó. Eu vou informar vocês, eu vou fornecer para vocês os 3 demonstrativos, balanço, DRE e fluxo de caixa. Então está aqui, ó. Lá ele aparece prontinho, já na hora, e mais preciso.
Então, se a gente tem esses três, se a gente tem o fluxo de caixa, não vamos nem fazer essa conta, já pegamos direto lá. Só precisamos ter consciência que a depreciação sempre tem que ser somada, um sinal. Então, fiquem bem atentos, anotem essas observações para vocês não se perderem. Tá? Então, eu posso pegar no fluxo de caixa e posso pegar no balanço. Perfeito? No DRE, eu não aconselho a pegar, porque aquelas informações ali estão parciais. A gente nunca sabe se o DRE está demonstrando toda a informação. Então, eu pergunto para vocês, antes de nós passarmos para frente, então, vamos recapitular aqui. Está pequenininho aqui, mas só para lembrar. O LOL, todo mundo já é do nosso conhecimento. Daqui para frente é que eu preciso explicar como é que se lança as rubricas. Então, LOL, vocês já são doutores, vamos agora explicar essa aqui. E isso já falei também, que isso aqui, não se preocupem que a contabilidade já disse assim, está aqui um pacote pronto, com isso aqui vocês têm a transformação do DRE, que é um lucro econômico, que não é o que está no caixa necessariamente, que a gente vai ter um valor muito próximo do caixa, embora não seja muito preciso. Até porque eles deram a grande oportunidade de a gente poder avaliar isso de longe. Eu abro o jornal no final de semana, quero avaliar a empresa, quanto ela vale, né? Eu posso fazer no domingo para depois na segunda-feira comprar a ação. Aí vejo quanto é que, pelos meus cálculos, vejo quanto é que está o valor da empresa, divido pela quantidade de ações, tem o preço por ação. E aí eu vou lá. Como é que está a cotação hoje de mercado? Tanto. Puxa, pelas minhas contas, ela está abaixo do preço do mercado. Eu acho que ela vai subir, então eu vou comprar. É isso? Então isso aí tudo a gente vai ir discutindo ao longo do tempo. Para quem gosta disso aí, é um prato cheio. Mas eu vou explicando devagarinho. Tá certo? Então, a primeira rubrica, que é a depreciação, faço um esforçozinho pequenininho que aqui, está lá registrado, eu preciso lançar, vai ser, se for do balanço, repetindo, é a diferença de um ano para o outro, e sempre será positivo. Se quiser respeitar o sinal, faz menos 30 mil que está lá registrado no balanço, mais menos 35.500, a diferença vai dar 5.500 positivo e lança direto lá no caixa. Fácil, tranquilo. A conta está toda maceteada. O que é importante é entender por que é isso aí. O Rafael Gomes, que vai ser monitor, eles vão perguntar como é que se faz a conta. Ele rapidamente demonstra como é que se acha os 5.500. Mas aí, se for um aluno igual a mim, chato, sim, mas como é que você chegou nesse valor? Por quê? Aí que está o crescimento. Beleza, Rafael? E os demais aí também, se quiserem se candidatar, hein? Bom, ok. Se vocês não têm nada para me perguntar sobre isso, eu vou para o segundo ponto ali. Posso ir para frente? Vamos para frente? Então vamos para frente. Ok. Falou, Gisele. Então vamos lá. Então, eu expliquei isso aqui. Agora vamos seguir. Vamos seguir aquele caminhozinho ali. Está tudo montado. O mais importante é o que eu estou dizendo aqui. Aqui nós temos que ter cuidado. O investimento, ele pode ser mais ou menos. Como é que eu cheguei nesses 5 mil? Primeiro eu quero explicar um pouquinho. Não está aqui, eu não botei entre parênteses aqui proposital, porque aparece na demonstração no fluxo de caixa gerencial para cálculo de valuation, aparece exatamente assim. Então, esse investimento, mas vocês colocam no rascunho de vocês, esse investimento é sinônimo de imobilizado e intangível. A gente tem que tomar cuidado, porque nos balanços reais, que eu vou dar para vocês, que eu já disponibilizei lá como exercício, vai estar lá, passivo não circulante. Vai estar lá
ativo permanente é composto de... o passivo não circulante. O ativo não circulante é composto de quê? Do ativo permanente, que é composto de quê? De investimentos imobilizado e intangível. É assim que está escrito. E aí, quando aparecer no balanço investimento, não é esse investimento aqui, ó. Então, vocês quando depararem, observem isso, anotem essa observação. Quando vocês depararem com o balanço real, vai estar lá ativo não circulante, subdividido em 3 categorias, para resumir: investimentos, imobilizado e intangível. Esse que aparece no balanço, o que aparece direto no balanço como investimento, com esse mesmo nome aqui, é o que a gente conhece. É quando a empresa quer diversificar e aplica esse dinheiro em outros lugares. Mas o que esse investimento aqui no nosso fluxo quer dizer, a gente quer saber qual é o comportamento de 2 rubricas do ativo não circulante: investimento e diferido. Perfeito? Então, como é que eu calculo esse aqui? Eu vou lá onde? Eu vou lá no balanço. Neste balanço acadêmico simplesinho aqui, para a gente entender o conceito, tá? Mostra o seguinte, que o ativo não circulante, nem tem o título aqui, e o ativo não circulante só está composto do imobilizado bruto, menos a depreciação e imobilizado líquido. Mas, num balanço real, vai estar lá, ativo não circulante, subdividido em investimento, 1, 2, imobilizado, 3, diferido. E o que a gente vai trabalhar, é o imobilizado e o diferido. Desculpa, o imobilizado e o intangível. E como é que eu cheguei naquele valor aqui, ó? Eu vou pegar o imobilizado sempre bruto, ou seja, sempre antes da depreciação, vou fazer a variação, e o que acontece? Eu tinha 100 de imobilizado, de maquinários, foi para 105. Então houve um aumento desse equipamento de 5. Patrimonialmente ele está explicando. Eu busquei mais equipamentos, eu aumentei mais o meu equipamento. Aí eu pergunto para vocês, raciocinem comigo, qual seria o impacto que ocorreria no caixa? Sairia dinheiro ou entraria dinheiro? O investimento, deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu ver se eu encontro um balanço mais parecido com a realidade. Vamos pegar esse nosso aqui, ó, esse nosso balanço aqui, que ele é o reclassificado, mas tem as rubricas que eu quero. Então tá lá, ó. Nós temos o ativo circulante, que nesse aqui está classificado em financeiro e operacional, mas no normal é tudo isso aqui, é tudo junto. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: depois vai ter o ativo não circulante. O ativo não circulante, ele é dividido em realizável a longo prazo, contas para receber de longo prazo, mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, ele, quando aparecer nessa rubrica aqui, no não circulante, o ativo permanente, que é subdividido em investimento, imobilizado e diferido, essa rubrica aqui, ó, às vezes tem, às vezes não tem, o mais moderno é intangível. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Esse que está escrito, então, essas 3 rubricas sempre vão aparecer. Esse investimento que está aqui não é o investimento que nós vamos utilizar. É o investimento quando a empresa bota dinheiro para diversificar o seu capital. O que nós vamos buscar é o imobilizado e o intangível. Aqui não está o intangível, mas é o imobilizado e o intangível. Ele age da mesma forma. O imobilizado é o ativo que a gente consegue pegar
E o intangível é aquele ativo que a gente não consegue pegar. Exemplo, intangível, quando eu compro um software. Imobilizado, quando eu compro maquinário. Bom, mas vamos lá no nosso foco. Nós vamos sair do foco. Então, eu estou na segunda rubrica. Eu quero ver qual é o comportamento do imobilizado. E aí eu pergunto para vocês. Qual seria o impacto que aconteceria no meu caixa? Quando eu tinha 100 de imobilizado no ano 1 e para o ano 2 foi 105. Saiu dinheiro do meu caixa ou entrou dinheiro no meu caixa? A resposta é... Laís, valeu pelo teu esforço, mas raciocina comigo. Uma coisa é a situação patrimonial. Não, mas é bom. Essa eu tenho certeza que tu não vais te enganar mais. Mas tu vai entender isso, mas é isso mesmo. Eu gosto quando acontece assim, quando acerta direto, a pessoa esquece. Agora, Laís, é bem isso mesmo, olha só. Vou fazer uma analogia aqui na vida prática, que tudo na ciência tem que saber explicar. Você tem uma bicicleta na sua garagem. É um patrimônio. Foi registrado isso. Claro que você não registrou no papel, mas registrou com a família. A família sabe que você tem uma bicicleta e pagou por essa bicicleta. Chegou, isso no ano 1. Chegou no ano 2, você foi lá na garagem e encontrou 2 bicicletas. Houve um aumento do teu patrimônio. Foi ou não foi? Mas aí eu te pergunto, o que aconteceu com o teu bolso? Entrou dinheiro ou saiu dinheiro? Você não teve que tirar dinheiro do bolso para comprar essa segunda bicicleta? Então, assim, a preocupação é patrimonialmente aumentou, mas eu quero saber como nós estamos montando o fluxo de caixa. Exatamente. Então, saiu, fica fácil de entender. Então, é por isso que aquela nossa regrinha prática ajuda para a gente não se confundir. A gente estuda, mas na hora de pressão a gente pode confundir. Então, a gente primeiro tem que entender o conceito. Olha o que aconteceu aqui, eu deixei registrado lá. Os investimentos, que é composto de imobilizado bruto e intangível. Se tiver os dois, é só somar e fazer o mesmo raciocínio. Vai ter um único valor aqui. Olha o que acontece. No ano 1 eu tinha 100, ele foi para 105. Apliquei a regra matemática, que é a regrinha que a gente está sugerindo. 100 para conhecer a variação menos 105, vai dar menos 5 mil. E é justamente esse sinal aqui que ele vai me ajudar eu lançar lá no demonstrativo ou na demonstração do fluxo de caixa. A regrinha está pronta, para a gente não esquecer. Ela é de ouro. Mas o mais importante é saber assim, mas por que isso acontece? É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, pode acontecer que no balanço nós vamos encontrar o imobilizado e o intangível bruto, ou seja, antes do desconto, porque nós temos que lançar ali, porque a depreciação já está lançada. Se eu pegar o investimento líquido, eu estou lançando 2 vezes a depreciação, por isso que tem que ser o bruto. Perfeito? E olha o que acontece. Vamos supor que isso pode acontecer. No ano 1, eu tinha 105. E no ano 2, foi para 100. Agora eu tinha, na verdade, 2 bicicletas. Chegou no outro ano, apareceu uma bicicleta. Aí a família perguntou, sim, Laís, tudo bem. Você agora está registrado que você só tem uma bicicleta. Mas eu quero saber o seguinte, o que você fez com ela? Vendi. Bom, que deu dinheiro? Ah, está no meu bolso. Então é bem isso que acontece. Você tinha um patrimônio de 105, ele diminuiu. Se ele diminuiu,
a hipótese mais provável é que você se desfez dele. Se você se desfez vendendo, o que acontece? Geralmente é isso que acontece. O que está acontecendo? Entra dinheiro no caixa. Se a gente utilizar a nossa regrinha de ouro, 105 menos 100 vai dar o quê? Vai dar a diferença de 5.000 e o nosso sinal aqui positivo. Então eu vou lançar lá no meu fluxo de caixa 5.000 positivo. Perfeito? Então vamos ver aqui como é que foi lançado aqui. Então vamos ver como é que foi lançado aqui. Então, algumas informações para vocês ir anotando aqui. Ó, aqui, ó. Então vamos voltar aqui. Deixa eu ser chato para a gente gravar. Depois do LOL conhecido, vamos simplificar. Nós temos que lançar a depreciação. Regra número 1 para depreciação, amortização e exaustão. A explicação já foi dada. Sempre será somada, porque depreciação, amortização é uma despesa fiscal. Ela não existe. Como eu tenho que eliminar essa informação, eu estou eliminando porque eu quero que o meu resultado do meu fluxo de caixa esteja mais parecido com o caixa da empresa real, verdadeiro. Por isso que eu tenho que tirar, tenho que eliminar ela. E a gente faz avaliação de empresa usando o regime de caixa, o que está verdadeiramente no caixa. Como é que se faz? Sempre de um ano para o outro. De um ano mais antigo para um ano mais novo. A nossa regrinha prática nos ajuda a entender o sinal. Tanto o conceito aqui, como fazendo pela regrinha, o sinal vai nos apontar aqui se é positivo ou negativo, que é fundamental. Investimentos. Esse investimento aqui é sinônimo de imobilizado e intangível. Ou seja, antes do desconto da depreciação. Ou seja, investimento imobilizado e intangível sempre vão chamar de bruto. Como a gente chama assim, lá taxa bruta, aquela que não foi descontado o imposto de renda, esse investimento é o bruto, é aquele que não foi descontado a depreciação. Então, vocês botem entre parênteses ali, imobilizado e intangível bruto, ou seja, antes do desconto do imposto de renda. Então, já vou dando mais uma informaçãozinha aí. Na realidade, a maior parte dos balanços apresentados em jornais e divulgados, geralmente eles apresentam lá o imobilizado e o intangível líquido. Não botam a depreciação, não demonstram a depreciação. E a gente não pode usar direto. Bom, se eu tenho que usar o bruto, como é que fica então, professor? O professor vai botar lá nas notas explicativas que aquela empresa tem o seu imobilizado e o seu intangível bruto do seguinte valor, PAN. Porque senão, se eu deixar vocês utilizarem o que está no balanço, o que vai acontecer? A gente usar 2 vezes a depreciação. Então, observe, é um monte de tagarelice que vocês têm que ir procurando nesse primeiro momento entender e depois treinar para fazer. E fazer as suas anotações, porque para que você não se perca. Bom, eu pergunto para vocês. Essas duas rubricas, a depreciação e o investimento, está claro como é que eu lancei? Está claro onde eu busco? Se eu perguntar para vocês, ok, se eu perguntar onde eu pego a depreciação, o melhor é buscar no fluxo de caixa que está prontinho, direto do último ano. Se eu não tiver, eu vou no balanço sempre vai aparecer acumulado, eu tenho que fazer a diferença de um pelo outro. No DRE é bom? Aparece, mas eu vi no DRE que tem depreciação, mas tem que tomar cuidado. Ela geralmente, a depreciação dos custos de produto vendido, ou CMV, custo da mercadoria, custo
cuja mercadoria é vendida ou cujo serviço prestado, geralmente tem depreciação ali e eles não demonstram. Então, é muito perigoso pegar a depreciação que está no DRE. Então, o caminho mais seguro, fluxo de caixa, contábil, está lá prontinho, só olhar e ler. Mesmo que apareça, às vezes, nos dois, no balanço, e se eu der os demonstrativos e aparecer nos dois, primeiro que um tem que ser igual ao outro. Mas, de qualquer forma, vocês vão lá direto no fluxo de caixa que não precisa fazer conta nenhuma. Porque lá no balanço ainda vai ter que fazer essa continha de diminuir um do outro. Já ganha um tempinho. Tendo fluxo, tem que estar lá. Vai estar lá sempre, já é uma regra fiscal do governo que tem que aparecer ali claramente. Perfeito? Tá bom. Eu vou agora explicar para vocês um pouquinho de uma rubrica aqui que vocês estudaram, que é variação do capital de giro. Variação do capital de giro. Essa informação vocês estudaram lá com o professor André, provavelmente, né? Que é Administração Financeira 1 de curto prazo. O que é o capital de giro? Então, lembrando lá, capital de giro são os recursos de curto prazo necessários para que eu liquide os meus compromissos de curto prazo. É o dinheiro necessário para que eu faça a empresa se manter em marcha, andando. Capital de giro, quando a gente vê, é o dinheiro em caixa, para evitar que chegue um fornecedor, um credor, venha me cobrar o que eu comprei deles a prazo, e eu digo, eu não tenho dinheiro para pagar, volta daqui a 15, 20 dias, e aí aquela confusão toda. Capital de giro não é lucro, não é nada. É a quantidade, é a geração de caixa para que eu possa pagar os meus compromissos e que eu possa fazer com que a empresa ande. Por exemplo, na vida particular, o que é meu capital de giro? Não é o meu dinheiro que está na poupança. Não é meu dinheiro que está debaixo do colchão. É o dinheiro que eu gasto para cortar cabelo, para fazer festa, para botar dinheiro no carro, se tiver, andar de busão, ou seja, todos para me vestir, é todo o recurso necessário para que eu consiga chegar até os bancos escolares, me alimentar, sentar e ter condições de escutar o professor tagarelar ali, essa chatice toda aí. Então, são os recursos necessários, o dinheiro também para pagar uma prestação, se eu comprei minha roupa à prestação, tá? Não é meu lucro, e nem aquele que está investido. Então está bem claro, capital de giro é isso. Então são os recursos necessários para que eu consiga liquidar meus compromissos de curto e longo prazo. Mas corte de cabelo é compromisso? É sim, você precisa cortar, quando cortou, alguém prestou o serviço, você tem que pagar. Ou vai sair correndo. Então é isso aí. Bom, como é que eu vejo esse capital de giro? Eu vejo que tem uma rubrica lá no caixa que diz, eu vou lá e vejo no caixa, se tiver sobrando dinheiro no caixa, é que eu tenho condições de liquidar meus compromissos. Mas eu disse para vocês que quando eu não sou chamado dentro da empresa para fazer o cálculo da empresa, não sou contratado por isso, eu estou analisando a empresa de longe, pegando as publicações, o que está sendo divulgado, eu não tenho acesso diretamente ao caixa. Eu tenho uma demonstração de fluxo de caixa da contabilidade, que é de uma forma indireta, resumida, que eu não sei essa variação, efetivamente. Eu não sei o quanto eu tenho ali de capital de giro. Eu preciso saber, para o meu fluxo de caixa, o quanto eu preciso ter. Bom, então a maneira que a contabilidade me orientou é também tentar identificar de uma forma indireta. Como é que eu posso identificar a minha necessidade de capital de giro? Aí a contabilidade me disse, você vai no balanço, e aí eu vou explicar a regrinha, e você vai ver se a empresa de vocês precisa de capital de giro ou não precisa de capital de giro.
Porque se tiver precisando de capital de giro, eu tenho que buscar financiamento. E aí, vocês vão lembrar quando eu começar a falar o que lá o professor André definiu. Então vamos lá. Então eu preciso determinar esses meus dois itens aqui. Como é que eu determinei? Mas antes disso eu quero explicar um pouquinho mais para vocês. Bom, a variação de capital de giro é usada uma fórmula chamada necessidade de capital de giro, NCG, ou que eu gosto mais dessa sigla que os autores americanos usam, NIG, necessidade de investimento em giro, porque eu estou olhando de longe e estou olhando não no caixa, eu estou olhando no balanço. Então fica mais fácil para essa sigla fica mais fácil para interpretar. Vocês vão saber por quê. Então, necessidade de capital de giro, necessidade de investimento de giro é a diferença entre o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Ixi, e aí, o que é um e o que é outro? Fácil, maceteado. O que a gente fez? Reclassificou o balanço, disponibilizei para vocês, e lá eu botei aquele quadrado, vamos ver se está aqui. Não. Vamos voltar lá para mostrar direitinho como é que foi, como é que está lá a reclassificação do balanço, para vocês lembrarem. Ó, reclassificação do balanço. A gente pega o balanço normal e classifica em algumas seções. Ativo circulante financeiro, o operacional e o de longo prazo. Mas o que nos interessa é o operacional. É exatamente isso aqui. Ó. E como é que eu vou identificar na vida real o que é operacional? Porque já foi feito um planinho de contas aqui e são essas que nós vamos utilizar. Nós vamos pinçar essas informações, botar numa planilhazinha e calcular. Tá certo? Mas antes disso, ainda quero um pouquinho mais, ainda quero explicar um pouquinho mais. A necessidade de capital de giro, então, é a diferença entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Bom, a necessidade de capital de giro ele pode ser, quando a gente bota de um lado o ativo circulante operacional e do outro lado, pode dar zero. É bastante difícil. Tá exatamente assim. Geralmente acontece. Necessidade maior que zero ou menor que zero. Ou ele é positivo ou ele é negativo. A nossa mola mestra, o nosso pilar aqui fundamental, começa aqui. Ó. O ideal é que a gente tenha esta posição aqui. Que posição é essa? Vocês lembrando que do lado direito do balanço, que quem está olhando, aqui é o lado do financiamento, o passivo, ou seja, é aqui que a gente busca, é a fonte de buscar recursos para eu aplicar aqui, para eu materializar no ativo. Então, desse lado aqui é só captação de recursos. Desse lado aqui é aplicação de recursos. Bom, se tenho ativo circulante operacional, é porque eu busquei dinheiro de curto prazo, com a sua respectiva taxa, e fui lá, comprei materiais para estoque, tudo necessário para eu produzir. O ideal é que quando eu for buscar esse dinheiro, eu busco num prazo aquele chamado ciclo, aquele nosso ciclo operacional. Lembra que ele explicou para vocês? Do ciclo operacional? Então aqui, se eu produzo, o meu produto leva 1 mês, 2 meses, etc., então eu procuro buscar dinheiro com esse prazo aqui, para não faltar e nem sobrar. Tá certo? Então essa é a ideia. Só que a empresa é muito dinâmica e dificilmente isso acontece certinho aqui. O que acontece de um modo geral? É um desequilíbrio entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Muito normal. E que desequilíbrio é esse? Olha o que acontece. Às vezes acontece assim, ó. Vou pegar essa situação, eu vou pegar, e que é muito comum, vou pegar o ativo circulante, isso aqui são todos esses valores aqui,
e vou diminuir do passivo circulante. Eu observei que eu tenho mais ativo circulante. Ué, mas se o ativo circulante ele tem como fonte o passivo circulante, onde ele buscou dinheiro para completar? Aqui, se eu só busquei só esse pouquinho aqui. Ah, eu fui lá e utilizei dinheiro de longo prazo. Eu completei aqui, ó. Eu fui lá no passivo não circulante, peguei dinheiro dos sócios, peguei dinheiro lá do exigível a longo prazo, o que eu peguei de empréstimo a longo prazo, e completei para comprar o ativo circulante operacional. Isso aqui acontece? Acontece. Isso aqui é bom? Não é bom. Se a gente está pensando na maximização dos resultados, no momento em que eu não busco a quantidade de recursos necessários para financiar isso aqui e tenho que pegar outro, há uma diferença de taxa. Porque quando eu peguei dinheiro, isso até acho que foi o Gabriel que me disse, quando eu pego dinheiro para 10 anos para comprar maquinário, é 18%. Quando eu pego dinheiro para 5 anos para maquinário, é 12%. Então, quanto menor o prazo, menor é a taxa. Então, veja bem, o ideal é que eu pegue a quantidade de recursos com o prazo necessário que quando eu acabar de acabar de fazer meu produto e tentar vendê-lo, eu já não tenho mais, eu já liquidei meu empréstimo. Porque o que ficou faltando, o que aconteceu aqui? Aconteceu que meu ciclo operacional foi de, vamos supor, de 3 meses, e esse dinheiro aqui é de 10 anos, com a taxa maior. Então, se eu levar em consideração a maximização, eu estou deixando de ganhar por isso. Então, como o financista é exigente e tenta sempre buscar a maximização, o que significa quando aparecer o ativo circulante diminuído do passivo circulante e ele for maior? Significa que existem outras fontes, não de curto prazo, financiando o meu ativo circulante. E é fácil ver isso aqui, ó, pelo desenho. Então, quando isso acontece, quando a necessidade de capital de giro for maior que zero, que a diferença desses dois aqui for positiva, significa que eu preciso investir, eu preciso me esforçar para que eu elimine essa diferença aqui, para que eu troque esse dinheiro de longo prazo para o de curto prazo, no sentido de quê? No sentido de eu poder maximizar os meus recursos. Então, necessidade de capital de giro. Quando ele for maior que zero, a gente vai dizer, eu preciso investir, eu preciso corrigir essa diferença. Tá? Observe que se a gente for olhar no caixa, dinheiro tem, porque lá no caixa tem a mistura de curto e longo prazo. Dinheiro tem, ele pode pagar sua conta? Pode, mas ele está deixando de ganhar alguma coisa, né? Por ele estar usando dinheiro de longo prazo, desnecessariamente. Então, o grande objetivo é que se eu tiver dinheiro de curto prazo, aplicar num período de curto prazo. Se eu quero buscar operacional, tem que ver meu ciclo operacional. Se o meu investimento que eu busquei aqui é de longo prazo, eu tenho que aplicar em atividades de longo prazo. Ou seja, tem que equalizar os seus prazos. Então alguém pode dizer, poxa, mas necessidade de capital de giro não é a falta de recursos, a gente fala popularmente, é a falta de recursos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando aqui ele está positivo, eu estou dizendo aqui, embora não falte dinheiro, mas vai faltar o ajuste, a correção, para que eu possa maximizar os meus resultados. Isso é uma explicação. Pode acontecer o contrário. Quando eu aplicar essa fórmula aqui e diminuir um do outro, vai dar negativo. E aí em vez de eu dizer que eu estou necessitando investir, está havendo uma sobra de capital de giro. Vamos ver o que acontece. Vamos supor que o primeiro passo eu tenho que buscar, para investir no meu ativo, eu tenho que primeiro buscar dinheiro. Então eu fui lá e busquei dinheiro. Nesse caso aqui, eu busquei mais dinheiro do que eu precisava. Então olha o que acontece aqui. Ó. Quando eu peguei dinheiro mais do que eu precisava, eu fui lá, atendi minha necessidade de curto prazo, e o que sobrou eu estou utilizando para financiar
é atividades de curto prazo, de longo prazo. Olha o que acontece aqui. Então, isso também não é interessante. Por quê? Eu estou buscando dinheiro, eu estou pegando dinheiro de curto prazo e tentando financiar atividades de longo prazo. Só que acontece o seguinte, mas isso não é bom? Não, não é bom. Não é bom por quê? Porque isso aqui, vamos supor, se eu compro uma máquina por muitos anos, vai durar 5 anos, e esse dinheiro que eu peguei aqui é equivalente só para 3 meses. Então, a cada 3 meses eu tenho que estar buscando esses recursos. E pode ser que, por algum momento, eu nem consiga mais buscar esses recursos. Porque esse aqui vai vencer muito mais rápido que esse aqui. Então, quando acontecer esse aqui, que eu não preciso, eu também preciso corrigir. Eu tenho que tentar diminuir esse meu passivo, esse meu dinheiro aqui de curto prazo, quando vencer, e trocar por de longo prazo. Sempre voltando nessa ideia aqui, sempre procurando atingir. Bom, então vamos entender aqui, necessidade de capital de giro, ou necessidade de investimento em giro, é quando o ativo circulante for maior do que o passivo circulante. É fazer a diferença e eu identifico a minha necessidade, o quanto eu preciso corrigir. E aqui, quando está sobrando capital de giro, eu não necessito, mas eu também preciso corrigir, porque a meta é chegar, quanto mais próximo de zero, melhor. Bom, isso é a teoria. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui na prática. O que é que nós temos que fazer? Bom, para eu identificar minha necessidade de capital de giro, o que eu vou fazer? Eu vou lá pegar o ativo circulante operacional. Quais são as rubricas que contém o balanço? Então a gente vai lá, eu vou dar para vocês o balanço real. Vocês vão pegar aquele balanço reclassificado, ver quais são as rubricas que existem. No nosso balanço, só apareceram esses dois. Vamos ver se eu tenho o balanço aqui só para mostrar. Não está aqui. Mas se eu voltar aqui, o que eu vou fazer? Aqui já está mais perto aqui. Eu tenho que pegar o ativo circulante operacional. Vou lá e vejo. No balanço normal tem 3. Eu só escolhi 2. Por que eu escolhi 2? Porque está reclassificado lá. E por que está reclassificado de tirar o caixa? Porque o caixa, embora esteja lançado no ativo circulante, ele é chamado de uma rubrica errática. Está errado. A gente tem que eliminar. Por quê? A gente tem que eliminar. Porque o dinheiro que está no caixa, ele não é carimbado. Certo? Então ali tem dinheiro de empréstimo de longo prazo e de curto prazo. Então a gente tira, como a gente não sabe que dinheiro que a gente está trabalhando, a gente elimina e só busca os recursos operacionais efetivamente aqui. Então eu vou lá e cheguei à conclusão que, em função dessas informações, faço um quadrinho, porque tem várias rubricas para a gente não se perder. Pego no X1, pego no X2, preencho lá e vejo quanto é que eu tenho de ativo circulante operacional, somei esses dois e tenho um total lá. Faço a mesma coisa com passivo circulante. Vou lá, tenho do lado o balanço reclassificado, vou lá e vejo quais são as rubricas que compõem o passivo circulante operacional, que são essas 3 rubricas aqui, salários a pagar e contribuição social, está lá escrito. Vocês podem olhar lá. Aí eu pincei do balanço a mesma coisa. Ano 1 e ano 2. Tá? O que eu fiz aqui? Feito isso aqui, eu sei que o meu passivo circulante operacional foi 7.509 mil. Bom, como é que eu vou saber da minha necessidade de capital de giro, ou eu preciso investir, ou eu preciso corrigir isso? Quando o meu ativo circulante for maior do que o passivo circulante. Como é que eu sei aqui que isso aqui é uma necessidade de investimento? Porque ele é positivo. Olha quanto é que deu o ativo circulante, 18. O passivo circulante, 7.500. Ou seja, eu só peguei dinheiro para comprar clientes de estoque, eu só tinha dinheiro para comprar materiais de estoque e vender a prazo, 7.500. E como é que aqui ele tem 18?
Ah, eu peguei dinheiro de um recurso mais longo. Peguei um outro que não foi de curto prazo. Isso tudo está embolado dentro da empresa, está dentro do caixa, a gente não sabe. Até por isso que lá o caixa diz que é uma rubrica que está lançada de forma errada lá. Mas é assim que tem que ser. Bom, necessito. X2, fiz a mesma coisa. Agora, o que é mais importante? Eu tinha, no ano inicial, eu necessitava de 10.500. Chegou no final do ano, eu fechei com a necessidade de 12.600. Qual foi o impacto que deu no meu caixa? Se eu necessitava de 10.500 e fechei meu próximo ano, com 12.600, então eu precisei de capital de giro de mais 2.100. Olha, eu precisei de capital de giro mais 2.100. E como é que eu lanço isso aqui? Veja bem, se eu precisei de mais capital, estou falando na teoria, se eu precisei de mais capital de giro, se eu preciso investir em capital de giro, né? Se eu precisei investir, o que acontece quando eu digo eu precisei investir? Quando a gente investe, o dinheiro sai do bolso. Então, por isso que vai ser negativo aqui. Eu tinha 10.500, precisei no final do ano de 12.600. Então eu tinha 10 foi para 12.600, houve uma necessidade de mais 2.100, uma necessidade de investimento nessa correção. E aí o que acontece? Quando eu aplico a minha formulazinha 10 menos 12.600 vai dar negativo. E aí esse sinal aqui já é respondido pela nossa regrinha prática. Tá certo? Então, a regrinha prática confirma a teoria. Mais uma vez, necessidade de capital de giro. Eu necessitava de 10.500. No último ano, eu precisei de 12.600. Então, o que houve? Houve um aumento da necessidade de capital de giro. E se houve um aumento da necessidade de capital de giro, a necessidade de investir para corrigir, de investir, lembrem que ele sai do bolso, e investimento sai, e aí saiu o dinheiro do meu caixa. Por isso que essa regrinha é bom, porque imagina, a gente tem isso na cabeça para explicar, mas imagina fazendo isso rápido. E aí vai se perder. Não é isso? Então essa regrinha é muito útil. O que eu preciso fazer? Preciso calcular a necessidade de capital de giro. Pego esse quadrinho auxiliar aqui, faço dessa forma, vejo essa diferença, vejo se é positivo ou negativo, e vou lá, e aí tendo essa resposta aqui, eu lanço lá na minha demonstração de resultado lá. 2.100, menos 2.100. Está aqui a nota explicativa número 5 para vocês não se esquecerem. E aí? Complicou ou não complicou? Na verdade, assim, ó, operacionalmente, é fácil de fazer. Né? A gente vai mecanicamente. Bom, eu preciso identificar a minha necessidade de capital de giro. É ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Olha como é que fica fácil em termos práticos. O que é ativo circulante operacional? Tem a minha colinha do lado, vou lá e escolho. Do passivo circulante, vou lá e escolho. Diminuo um do outro. Aí vejo. Se ele aí eu faço a diferença. Em função do sinal que der, eu lanço lá no meu caixa e está resolvido. O que acontece é assim, ó, quando alguém explica, mas por quê? Aí a gente tem que falar isso que eu falei para vocês. Deixa eu treinar mais uma coisa aqui. Olha o que acontece. Né? Se eu perguntaria para vocês isso aqui. Ó.
eu fiz aqui ó, alguns outros resultados para treino. Então aqui, ó, aquele que nós achamos 2,100. Então vamos fazer um exercício aqui. Se fosse ao contrário, eu tivesse 12,600 ao invés de 10,500, fosse para 12,600 fosse para 10,500. Bom, primeiro, eu necessito de capital de giro. Por que eu sei? Porque é positivo. Mas olha só, eu necessito de 12,600 e ele foi para 10,500, então diminuiu a minha necessidade. Significa o quê? Se diminuiu a minha necessidade, é porque então esse dinheiro entrou. Se a gente fizer a continha, olha lá, 12,600 menos 10,500, ele é positivo, né? Vai dar 2,100, positivo. Olha o que aconteceu com a minha necessidade. Eu tinha 12,600. Eu preciso corrigir o meu capital, a minha necessidade de capital de giro em 12,600. Final do segundo ano, ele foi para 10,500. Então, eu diminuiu a minha, olha só, diminuiu a minha necessidade. Se diminuiu a minha necessidade de investir em capital de giro, que é dinheiro, então o que acontece? Entra dinheiro na caixa. No caixa. Se tivesse aumentado a minha necessidade de investimento em capital de giro, o que aconteceria? Sairia dinheiro do caixa. Para que a gente não se engane, então a gente faz essa continha aqui. Ó. Perfeito? 12,600 menos 10,500, 2,100. Se fosse ao contrário. E aí, pessoal? O que vocês estão achando? O que está vendo? O que não está entendendo? Ou sim, ou nada? Ou parcialmente? Certo. Realmente, assim, ó. Os finalmente está bem amarradinho. A gente já trabalhou nessa forma para a gente não errar. Né? Quem quiser entender um pouco mais, quiser explicar o fenômeno, a causa, aí tem que se esforçar um pouquinho mais. Eu ainda continuei aqui, ó, eu ainda continuei mostrando para vocês o seguinte. Eu fiz aqui diversas situações. Vamos ver aqui. Vamos supor que no ano X1 eu tenha 5 unidades monetárias. X2, 2 unidades monetárias. Vamos interpretar. Primeiro, está positivo. Se está positivo, significa que é uma necessidade de capital de giro. Por quê? Porque, como é que eu sei? Porque está representado positivamente e eu sei que se for positivo, o ativo circulante operacional for maior do que o passivo circulante. Mas vamos ver o comportamento no segundo ano. Eu necessitei de 5 e acabou no final do segundo ano, eu só necessitei de 2. Então, houve uma diminuição da minha necessidade de capital de giro. Uma diminuição da minha necessidade de investimento. Se eu estou dizendo que eu diminuí a minha necessidade de investir, então esse dinheiro ficou no meu caixa. Então o que acontece? Se ficou, vai ser positivo. E qual que é a diferença? A gente faz a diferença. 5 menos 2 mais 3. Então eu vou lançar essa diferença positivamente. Vamos ver essa aqui. Se fosse aqui, X1, tenho 2, necessito de capital de giro. 5, necessito de capital de giro porque está positivo. Qual foi a variação de 2 para 5? 3, olha o que aconteceu. Positivo ou negativo? Eu necessitava de 2. Terminei o segundo ano necessitando de 5. Então, o que eu precisei? Investir, corrigir mais 3 ali. Né? E olha o que acontece. Se eu precisei investir mais 3, vai ter que houve saída de recursos. Logo,
vou ter que lançar lá no meu fluxo de caixa negativo. Mas se quiser, mecanicamente, tem a resposta de 2 positivo, tem a resposta de 5 positivo, faço essa diferença. A hora que apontar o meu sinal aqui, que é fundamental ter esse sinal aqui, o que acontece? É o que eu preciso lançar lá no meu fluxo de caixa. E assim eu fiz diversas alternativas. Vocês vão treinando isso aqui, que é interessante. Vamos pegar essa aqui, ó. Vamos pegar uma diferente. X1. Apareceu que ativo circulante menos passivo circulante deu menos 5. Opa! Então deu negativo, necessidade de capital de giro menor do que 0. Eu não preciso. É quando está em excesso. Fui para o segundo ano, também em excesso de 2. Mas só que eu estava com 5 de capital de giro, continuei com capital de giro sobrando, mas de um ano para o outro deu uma diminuída. É a mesma coisa. Se eu tivesse 100 no bolso, está sobrando dinheiro, chegou no final do mês lá, eu só tenho 20 reais. Eu continuo com dinheiro no caixa, mas do início do mês para o final, eu utilizei quanto? 3. Ou seja, estava com 5, ficou com 2, gastei 3. Então, por isso que saiu dinheiro no caixa. Mas para facilitar o raciocínio, menos 5, menos 2, então menos com menos dá mais, então fica menos 5 mais 2, menos 3. Perfeito? E aí eu vou lançar isso no caixa. Então, essas regrinhas aqui, ó, é bem maceteada. Eu poderia ter dado só o conceito para que a gente pudesse interpretar, mas eu sei que sob pressão a gente enrola, como eu também posso me enrolar com facilidade no momento de pressão. Né? A gente tem que fazer isso com calma, entender, pensar, e é um pouquinho demorado. Como é que a gente faz operacionalmente? A gente faz usando essa regrinha. É quase como a gente tivesse colocado isso aqui numa máquina e aí fizesse com que a máquina calculasse para nós no Excel. Ativo circulante operacional menos passivo, deu 5 positivo, lança lá 5 positivo. X2, 2 negativo, ele já tem essa conta lá, ó, lança lá no teu caixa 3 positivo. É assim que o processo contábil hoje em dia, pelo software, os contadores já nem pensam mais isso aí, já é uma coisa ultrapassada. Eles vão pensar hoje a contabilidade está mais adiantada, em análise, em a parte fiscal, legal, isso é importante. Mas o lançamento de débito e crédito, isso aí está bem maceteado. É claro que a gente pode, ou só, não, eu sei que a máquina faz isso. Mas o interessante é a gente saber, a máquina faz isso, aí a gente explica. Mas aí vai depender de cada um. Perfeito? Tranquilo? Nosso líder lá, tranquilo? Continuou tranquilo, Rafael? Laís, Gisele, tranquilo? Que bom assim. Vamos terminar aqui mais um pouquinho para a gente parar. Mais um pouquinho aqui. 7h30 aqui. Vamos aqui. Os outros são mamão com açúcar. Então vamos ver o que a gente já fez até agora. Tudo isso que eu falei está registrado nas notas explicativas ali para vocês, tá? Aqui. Então, a gente viu como é que lança a variação de capital de giro. Lançado essas 3 rubricas aqui, nós vamos ter o fluxo de caixa livre para a empresa. É com esse valor aqui, ó, que a gente vai fazer as nossas projeções. É com isso aqui que a gente utiliza o cálculo de valuation.
Daqui para frente, essas 3 últimas rubricas, elas são mais necessárias para os sócios. É porque eu já falei para vocês que é lançado a parte de financiamento, isso aqui depende do gestor. Então isso aqui a gente lança para terminar o fluxo de caixa para ver quanto que sobra para os acionistas, que é super importante, né? Embora a gente calcule aqui o potencial da empresa, mas no fundo, a gente tem que dizer em função da gestão, quanto que cada proprietário está levando. Porque se ele estiver desestimulado, ele não investe mais, sai da empresa e aí a nossa empresa fecha. Bom, mas esses 3 aqui são bastante simples de lançar. Então eu tenho que lançar juros. Juros, neste caso aqui, os juros sempre serão negativos. Por quê? Juros aqui são os juros sobre o valor do empréstimo que eu fiz. E a gente falou que está sendo representado lá na nossa DRE por despesas financeiras. Então, os juros é lançado diretamente às despesas financeiras e sempre será negativo. Então, eu preciso lançar isso aqui. Eu vou lá nas despesas financeiras, pego 9.000 direto e tá resolvido o problema. Esse é moleza. Bom, isso é o que eu pago. Mas lembram que a gente tem benefício fiscal. Que os juros eu posso diminuir do meu lucro e aí eu deixo de pagar a quantidade relacionada com os juros que eu lancei. Então, aquilo que a gente já tinha explicado, benefício fiscal. Apurado os juros, como é que a gente calcula o benefício fiscal? Imposto de renda vezes os juros. Está aqui, ó. E sempre será positivo. Tá? Então, isso que eu estou falando está explicadinho aqui, ó. Está aqui, ó. Cada um deles, juros, despesas financeiras direto, para você não esquecer o benefício fiscal, o imposto de renda vezes os juros, e está resolvido o problema. Moleza. O que eu só preciso terminar com vocês é a amortização. Eu quero lembrar vocês. Lembram que a amortização olha aqui, ó, tem amortização que a gente chamou de amortização fiscal, que é o sinônimo de depreciação, mas quando eu deprecio o meu intangível eu chamo de amortização. E esse aqui, ó, na verdade, é o pagamento, é o abatimento, é a diminuição do meu principal, ou seja, da minha dívida que eu pedi. Então, a amortização é o abatimento, é a correção do meu principal. Então, se eu pedir X emprestado, tiro os juros e pago é a prestação, né? A amortização aqui é a prestação. O que é a prestação? É o sinônimo dos juros mais uma parte do principal. Então, como é que eu calculo a amortização? Quanto foi amortizado a minha dívida esse ano? Então, vamos dar uma olhadinha lá Vamos pegar o balanço. A amortização, que é o pagamento da minha dívida, e quando eu falo dívida, eu lembro de passivo oneroso, e passivo oneroso é aquele mantra que é empréstimos, financiamentos e debêntures. Então eu vou dizer que a parcela que eu vou amortizar é a diferença do passivo oneroso de um ano para o outro ano. Então eu vou no balanço e vejo. Tem passivo oneroso de curto prazo aqui? Não. Tem de longo prazo? Tem. 60. Então eu vou fazer 60 menos 57, a variação deu 3. E aí eu vou lançar lá no meu demonstrativo. Mas eu vou lançar com que sinal? Eu tinha 60 de dívida e depois eu terminei com 57% de dívida. Qual foi o impacto que ocorreu no meu caixa? Entrou dinheiro ou saiu dinheiro? O que vocês acham?
Que bom. Que bom que houve um engano. Rafael e os demais, observe. Você me pediu, mês passado, R$1.000 de empréstimo. Chegou no segundo mês, você dizia, Marcos Vinícius, está aqui, ó, vou te pagar 500, eu fico te devendo 500. Então você lançou no primeiro momento 1.000 no seu caderno, no segundo mês você lançou só 500. Ok, houve um abatimento da sua dívida. Porém, para você abater a sua dívida, o que aconteceu no caixa? Você teve que tirar dinheiro do bolso para me pagar, para ficar com a dívida só pela metade. É isso aí. É isso aí, Bruno. E se fosse ao contrário? Eu tivesse 57 e no outro ano foi para 60. Pode acontecer, normal. O que aconteceu? A empresa estava devendo 57 e contraiu mais 3, foi para 60. Se ela contraiu, se ela foi no banco e pediu empréstimo e aumentou a dívida dela, aumentou, mas o que acontece quando a gente se endivida pedindo empréstimo? Tem um lado bom, esse dinheiro entra. Então, quando passar de 57 para 60, quando houver um aumento do meu compromisso, um aumento da minha dívida, significa que eu pedi dinheiro emprestado no banco, esse dinheiro ele me deu e eu enchi meu caixa. Perfeito? Então esse é o raciocínio. Vamos ver como é que a gente fez lá na nossa regra prática, que eu chamo de ouro. Olha o que aconteceu. 60, ó, essa estava aqui, estava com 60, foi para 57. 60, como a gente falou, menos 57, dentro dessa regrinha aqui, ficou 3 positivos. Qual foi o reflexo no caixa? Negativo. Opa! Pois é, pessoal. Essa regrinha de ouro, por isso que ela não é científica, porque qualquer modelo, para ser científico, ele tem que ser universal. Tem que, em 100% do caso, tem que dar correto. E neste único caso, a gente tem que dizer o seguinte, tem que pensar o contrário. A regrinha não se encaixa. Mas aí por que eu mantive a regrinha desde o início lá? Porque em 99,9% dos casos corresponde. Vocês só vão botar um asterístico nessa, sugestão minha, né? Vocês nessa diz assim, ó, o único caso que é uma exceção é o cálculo da amortização. Quando der positivo é negativo, quando for negativo é positivo. Mas por quê? Porque o conceito, por isso que é certo, o conceito é o certo. O conceito explica tudo e é 100% correto. Olha o que aconteceu. Devia 60, paguei, no final das contas, fiquei com 57, paguei 3, para diminuir minha dívida eu tive que pagar 3, se eu paguei 3, sai do meu caixa 3 e tem que ser negativo. Embora a regra esteja contraditória, mas essa é uma exceção. Eu para mim, assim, se 99% está certo, só essa aqui, então acho que fica fácil. Então vocês vão botar um asterisco ali e dizer, neste caso, muda o sinal. Ainda acho melhor assim do que a gente entender, ir para a prova sem isso, ou ir para o trabalho sem a confirmação dessa regra, que a gente passa, esquece e às vezes, na hora de pressão, se engana. Olha o que aconteceu ao contrário aqui, ó. Eu tinha uma dívida de 57. No segundo ano, eu contraí mais dívida. Houve um aumento da minha dívida. Mas se houve um aumento de dívida, um aumento de empréstimo, significa que eu fui lá no banco, peguei mais empréstimo, isso no meu caixa, nesse momento em que eu peço empréstimo, o que acontece? Entrou dinheiro. Entrou dinheiro. E aí o que diz a nossa regrinha aqui, pela nossa regrinha? Opa, apareceu um sinal aqui errático. Mas aí o reflexo no caixa, vocês botam um asterisco lá e dizem assim, não, aqui é ao contrário, multiplica por menos 1. É isso aqui, multiplica por... Nesse aqui, para dar certo, bota lá o resultado que der, multiplica, o reflexo no caixa. É o x1 menos x2 vezes menos 1, pronto.
É a regra. Nesse caso específico. E aí, por que tem que ser? Porque eu acabei de explicar. Perfeito, pessoal? Estamos no finalmente aqui. Vamos aqui, eu só quero terminar com vocês. Deixa eu só, já vou pegar aqui os logados. Não necessariamente os presentes, mas os logados. E quero só terminar mostrando uma coisa aqui para vocês. Só para final. Agora é só água com açúcar. Agora é só ilustração. Não precisa esquentar mais a cabeça agora. Bom, uma vez terminado o meu fluxo de caixa gerencial, que isso aqui, esse plano de conta já é dado, o nosso primeiro esforço é buscar esse ponto de partida aqui, que é aqui que a gente vai fazer a projeção, e mais especificamente vai ser partindo do fluxo de caixa livre para a empresa, que foi a capacidade da empresa gerar recursos da atividade operacional sem estar vinculado aos financiamentos. E aí eu disse para vocês que o segundo passo era fazer uma projeção para o período explícito. E esse período explícito significa que é uma projeção de 10 anos. Então está aqui, ó, é o nosso fluxo de caixa que a gente vai projetar isso aqui por 10 anos. Essa projeção de 10 anos, na verdade, vem da projeção de todas essas rubricas aqui. Ó. Todas essas rubricas aqui projetadas por 10 anos vai me dar cada ano um determinado resultado. Então, isso aqui é apenas ilustrativo. O que eu vou buscar é uma projeção de 10 anos, onde eu vai me resumir no fluxo de caixa para a empresa, tá certo? E eu vou ter esses valores aqui, ó. É com esses valores que eu vou trabalhar. Esse que vai ser meu fluxo de caixa final para análise. Bom, obviamente que nesse semestre não vai dar para a gente projetar uma por uma dessas rubricas aqui. Até porque no próximo semestre vocês vão ter aula com a professora Anne e vão ter lá planejamento financeiro e orçamentário. Aí, isso que eu não dei aqui, ela vai explicar direitinho como é que se projeta. No caso, ela não vai discutir análise, ela vai explicar como é que se projeta isso, a melhor maneira de se projetar, que é o orçamento empresarial, para ter este resultado aqui. Porque no nosso, se a gente tivesse 8 meses ou 2 semestres, a gente até seria bem interessante. Eu ia mostrar para vocês como é que a gente projeta isso aqui, para ter essas informações aqui. Ó. Mas a título só de explicação, eu disse para vocês que a projeção a gente vai fazer de 10 anos, que é o período explícito, e vai projetar mais 40 anos, através de uma fórmula de matemática para me ajudar. Que aí a gente vai ter um horizonte de tempo de 50 anos. Isso aí é balela. É balela? E aí eu busquei uma informação bem prática, que é que a gente costuma fazer com R$100, a gente pode fazer isso. Rafael já está cansado de fazer isso. Está com lá, sei quantos mil investido em tesouro direto. Mas o que eu quero dizer para vocês está aqui, ó. Olha só, se eu tiver que fazer um investimento, olha só quais são as possibilidades. O que eu quis mostrar mais é o tempo aqui, ó, 35 anos, 40 anos, aplicações até para 2055. Então, veja bem, isso que eu estou dizendo para vocês, quando a gente quer fazer uma projeção de 50 anos para avaliar a empresa, que acha que um período de 50 anos existe uma maturidade matemática, também vou mostrar para vocês, é balela, é chute? Não, está aí a realidade, está aqui. Ó. Então alguém bate cabeça, alguém se expõe, que é o Banco Central, que ele precisa buscar dinheiro no mercado para poder financiar hospitais, estradas, etc, coisa que vocês sabem. E olha só o horizonte de prazo, 55, quer dizer, eu falei em 50, né? Tem aplicações para 2055. Nós estamos em 2020, vamos botar aí, 20 anos. São 35 anos para frente.
35 anos para frente. Olha só, e não é brincadeira. É um dado real. Bom, perfeito? Então não é o chute. E eu disse para vocês que quem quer trabalhar nessa área não é apenas a aplicação dos instrumentos que eu vou passar para vocês. Isso já está muito bem feito, né? Já tá, são cálculos científicos, universal, aceito por toda a comunidade científica. O que é que vai diferenciar de um avaliador melhor do que o outro? É aquilo que eu disse para vocês, a sua expertise, seu background, a sua experiência. Quanto mais eu entender de premissas macroeconômicas, né, e premissas da empresa, quanto mais eu entender, em outras palavras, entender a empresa, como é que ela funciona, para eu projetar receitas, custos, despesas, capital de giro, investimentos, financiamento, eu preciso me utilizar de indicadores para eu projetar toda aquele período de 10 anos que é conhecida, porque dali para frente o resto é matemática, a gente precisa se incomodar, não precisa se preocupar. Mas olha só, precisa acompanhar o crescimento do PIB, saber a inflação do Brasil, conhecer a inflação dos Estados Unidos, ver como é que se comporta a taxa de Selic, e isso aqui é o mínimo, né? Ou seja, quanto mais, aí, além de saber esses indicadores aqui, vem o seguinte: qual é o impacto desses indicadores que vão se decorrer no futuro, vai impactar na empresa, né? A minha empresa que eu pretendo fazer lá, sei lá, calculadoras HP12C ou calculadoras, será que daqui a 10 anos esse produto ele vai ser utilizável? Ou já vai existir um outro aí que vai superar? HP, eu falei HP, que eu estou olhando aqui para ela, na verdade é um dos produtos, é um dos raros produtos que ela tem quase 50 anos e foi mudado muito pouca coisa, só aumentaram a capacidade dela, etc. É difícil ter um produto. Ele continua sendo um produto inovador, é uma raridade, porque ninguém conseguiu inventar um HP12C ou HP científica desta forma, prática, com soluções efetivas, etc. Tal. Então, esse é um produto raro de não mudar. Ela não muda, desde quando eu entrei na universidade, ela nunca mudou de modelo, criou umas pequenas, aumentou a capacidade de memória dela e uma outra funçãozinha ali, até desnecessária. Se eu botar 3 números, apago só o último. Só isso. Foi um aperfeiçoamento mínimo em 35 anos. Então, meus amigos, é isso que eu teria para hoje para dizer para vocês. Espero que vocês não tenham me levado a mal, que eu tive que falar um pouco, que eu sei que, mas é assim, ó, o gostoso é fazer aquelas continhas, mas aquelas continhas sem o fundamento, as continhas vocês vão esquecer, mas esses fundamentos, pelo menos a ideia geral, eu gostaria que vocês não esquecessem. Perfeito? Então, boa noite. Já botei lá 3 exercícios. O que a gente pode fazer com esses 3 exercícios? Principalmente, pegar esse planinho de contas aí que tem e tentar ver se vocês conseguem gerar aqueles números que é o nosso pilar inicial para a projeção. Já é muita coisa. Tem 3 excelentes exercícios ali. Perfeito? Então, bom final de semana e até terça-feira que vem. Não sei se o Rafael ainda está aí. O Rafael, eu estou olhando o teu TCC e provavelmente já estou quase no final, estou dando uma olhadinha mais rápida assim. Acho que amanhã eu já vou liberar. Perfeito, Rafael? Tá? Amanhã eu já libero ali para ver como é que os outros avaliadores vão dizer.
ou se vão malhar a gente. Vão malhar a gente, tomara, porque só assim eu saio bem na foto, né? Porque se eles derem 7, nós vamos ficar mal na foto, né? Um abraço.